amados, pela oportunidade, mais uma vez, de recuperar a palavra. Deus abençoe a vida da nossa missionária Cátia, que nos fez o convite. É uma alegria por estar aqui. Ao pastor Marcos, obrigado por estar aqui, mais uma vez, pela confiança, pela oportunidade. Deus abençoe a todos os filhos, feliz em ver a todos, Deus abençoe o meio de hoje. Passo a acompanhar com a minha vida nessa família, Deus abençoe. Uma alegria poder estar aqui com os amados irmãos. Queridos, nós vamos ao texto bíblico, o Evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Quem concluiu, diga amém. Amém. Diz assim a referência bíblica: e foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e que ressuscitaram os mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma língua de novembro, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com cheiro de mel. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este coelho por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali que se lançava. E disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre têm de conosco, mas a mim nem sempre. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro que ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Fala para você, adorando o nome de Jesus. Queridos, de certo que isso que nós utilizamos aqui na leitura, isso bastante conhecido, familiar de todos nós, eu assim, grande parte dos amados, dos irmãos aqui presentes, provavelmente já leram este nosso Bíblia, já ouviram acerca deste texto. Com certeza seja exaurindo de Deus ao conselho deste texto bíblico. Porém, o que chama a atenção dentro desta leitura bíblica, entre todos os versículos que nós utilizamos aqui para a leitura, me chama a atenção o versículo de número 11, capítulo de 12, pois, na verdade, quando nós olhamos para o versículo de número 11, deste capítulo, de número 12, nós vamos entender, na verdade, que dentro deste versículo está a centralidade contida dentro do Evangelho escrito por João. Nós vamos perceber que dentro do versículo de número 11 está contida aqui a mensagem central do Evangelho escrito por João. Afinal, cada um dos evangelistas, em seus evangelhos, em suas obras, cada um deles contém dentro dos seus evangelhos uma mensagem central. Afinal, cada um deles está escrevendo para um tipo de público específico. E por isso cada um deles contém uma mensagem diferente dentro dos seus evangelhos. Por exemplo, quando nós olhamos para o evangelho escrito por Mateus, nós vamos ver que Mateus preserva muito dentro do seu evangelho no que se diz respeito ao padrão de vida dos judeus. Nós vamos ver que Mateus preserva muito no que se diz respeito aos assuntos ritualistas, aos hábitos e aos costumes do povo judeu. Você vai perceber que Mateus preservou dentro do seu evangelho a árvore genealógica de Jesus,
os seus ensinos por intermédio das parábolas, e até mesmo dentro dos ensinos por intermédio das parábolas, nós vamos ver que, a partir do capítulo de número 13, no Evangelho por Mateus, todas as vezes que Jesus se refere às suas metáforas, o escritor sempre se utiliza de uma expressão ao Jesus iniciar suas parábolas, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Perceba que o escritor nunca se utiliza da expressão o reino de Deus, até mesmo por conta do judeu não ter lá pronunciado o nome de Deus em vão, e até mesmo por conta da perda de muitos dos manuscritos originais, e o próprio povo israelita, os próprios judeus, não conhecerem a pronúncia correta do nome de Deus. Então, com isso, você vai ver que Mateus preserva muito esses respeito aos assuntos ritualistas do povo judeu. Você vai ver que Mateus, em tudo no seu evangelho, Mateus sempre fala do reino de Cristo. A ideia dele é falar do reino de Cristo que fora implantado. Afinal, o público que Mateus está escrevendo propriamente são os judeus. Por isso ele se utiliza de um assunto mais ritualista e cativamente deste povo, e que atrai a atenção do povo judeu. A ideia de Mateus dentro do seu evangelho, a mensagem central contida no seu evangelho, é revelar Jesus aos judeus como o reino dos reis. Porém, quando nós olhamos para o evangelho escrito por Marcos, nós vamos ver que há pontos diferentes no evangelho escrito por Mateus. Primeiro, que nós observamos que Marcos tem um evangelho mais sucinto, de apenas 16 capítulos. Os fatos estão em sequência do outro, aparentemente parece que Jesus não para de trabalhar, está sempre trabalhando, executando seus milagres, seus sinais, seus prodígios. Há uma figura de um grande servo. A figura de Jesus no Evangelho escrito por Marcos é uma figura de um grande servo. Porém, nós vamos ver que Marcos não se apegou aos assuntos ritualistas. Marcos tem um evangelho mais sucinto, de uma linguagem de fácil compreensão aos leitores. Você vai ver que Marcos utiliza expressões contemporâneas para a época. Ele se utiliza de expressões latinas e romanas, expressões de fácil compreensão para a época. Afinal, o evangelho de Marcos está sendo direcionado aos romanos. E a ideia de Marcos é revelar Jesus aos romanos como o grande servo que ele foi também. Porém, quando nós olhamos para o evangelho por Lucas, nós vamos ver que Lucas escolheu os milagres de Jesus. Lucas escolheu pelo menos 7 grandes milagres de Jesus operados no dia de sábado. Você vai ver que Lucas está mostrando que Jesus quebrou o protocolo, mas jamais quebrou a lei. Que Jesus quebrou aquilo que os homens estabeleceram, mas jamais infringiu aquilo que o céu estabeleceu. Você vai ver que Lucas, dentro do seu evangelho, a ideia dele é revelar o lado humano de Jesus. Até por isso ele chama Jesus no seu evangelho de filho do homem. Lucas, que na verdade está escrevendo o seu evangelho para os gregos. E os gregos, dentro da sua cultura, dentro da sua mitologia, tinham um ser humano como um ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de delito. Porém, a ideia de Lucas é revelar Jesus aos gregos como o único homem que jamais cometeu algum tipo de delito, de pecado, ou que foi fraudulento de alguma forma. A ideia de Lucas é revelar o lado humano de Jesus, que também foi perfeito. Porém, quando nós olhamos aqui para o Evangelho escrito por João, você que já leu, ou se tiver a oportunidade, nós vamos ver que João é totalmente diferente dos demais. Afinal, João já escreveu o seu evangelho nos meados do ano 90 da era cristã, quando a igreja primitiva já tinha conhecimento desses fatos, e até mesmo as cartas de Paulo já circulavam na igreja primitiva. Você observa e vê que a mensagem contida no evangelho de João não é uma mensagem exclusivista, visando um tipo de público específico. Você vai ver que a linguagem contida no evangelho de João
é uma mensagem para todos aqueles que creem no sacrifício vicário de Cristo e que desejam alcançar salvação. Você vai ver que João escolhe no seu evangelho, dentre os milagres de Jesus, João escolhe pelo menos 8 grandes milagres de Jesus. E em pelo menos 6 destes milagres houveram salvação por intermédio deles. João está querendo mostrar e revelar que os milagres e os sinais de Jesus não são para promover quem nos executa, mas sim para que haja salvação por intermédio dos milagres. Você vai ver que no decorrer do Evangelho de João, João se utiliza de metáforas para revelar que a porta da salvação está aberta a todos que creem no sacrifício de Jesus. Quem não se lembra no capítulo de número 6, após Jesus ter feito a primeira multiplicação, Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele se utiliza de uma metáfora dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, e todo aquele que comer de mim, este jamais terá fome. Perceba aqui que Jesus está se utilizando de uma metáfora. Por quê? Porque o pão está em todas as culturas, o pão está em todas as classes sociais. O pão está na mesa do pobre, mas também está na mesa do rico. O pão é essencial estar na mesa do pobre, mas também é primordial estar na mesa do rico. Jesus está querendo dizer: eu não sou somente dos judeus, eu não sou somente dos romanos, eu não sou somente dos gregos, mas eu sou de todo aquele que deseja comer do pão da vida e saciar a sua fome. Há uma mensagem salvífica no Evangelho de João. Quem não se lembra no capítulo de número 2, após Jesus virar a mesa dos cambistas, pois ele viu que a casa de seu pai havia virado um covil de lobos. Então Jesus se utiliza de uma metáfora da qual os sacerdotes não são espirituais suficientes para entender o que Jesus está dizendo. Jesus olha para todos ao redor e diz: derrubar essa estrutura, e dentro de 3 dias eu vou reconstruir ela. Quando os sacerdotes veem isso, pensam que é um sacrilégio, que Jesus está indo contra o templo, que ele está indo contra o decreto que o rei Ciro estabeleceu quando o povo voltou do cativeiro, registrado no livro de Esdras, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. O rei Ciro dá uma ordem, faz um decreto dizendo que todo aquele que fosse plantar o templo, a madeira principal da sua casa seria arrancada e ele seria levantado nela. Quando na verdade, Jesus não estava indo plantar o templo, mas maior do que aquele templo, Jesus estava falando dele mesmo, que ele ia morrer e que dentro de 3 dias ele ia ressuscitar, porque Jesus era o tabernáculo, Jesus era a tenda, Jesus era o templo. Quem não se lembra como o próprio Deus se revelou em João das suas visões no Apocalipse, no capítulo 21, versículo de número 3, Deus se revela a João
O texto que nós lemos está registrando aqui, na verdade, um jantar betânia. Na casa de Simão, o leproso foi curado por Jesus. Simão decide fazer um jantar em sua casa, convidando Jesus, seus discípulos, Lázaro, Maria, alguns dos fariseus estão presentes. Mas o que me chama a atenção é que o que era um jantar entre amigos se tornou um evento social, pois as pessoas estão indo de toda a vizinhança, porque estão agora sabendo da localização de Jesus. E não só vieram para ver Jesus, mas queriam saber se os rumores que ouviram eram verdade. Queriam saber se Jesus havia ressuscitado mesmo a Lázaro. A casa de Simão começa a encher de pessoas que vieram ver Jesus e principalmente ver Lázaro. E só pelo mero fato dessas pessoas verem Lázaro sentado na mesa do lado de Jesus, elas abandonam suas crenças e passam a crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso enfurece os fariseus de uma tal forma da qual eles buscam deliberação não só para matar Jesus, mas também matar a Lázaro agora, porque por intermédio do testemunho de Lázaro, as pessoas estão se convertendo à fé do cristianismo. Então isso me chama muita atenção, pastor Marco, porque é intrigante, porque eles querem matar alguém que acabara de ressuscitar. Então isso me faz entender, com certeza nos faz retornar ao capítulo anterior, para a gente entender quão terrível foi o que aconteceu no capítulo 11, para eles quererem matar alguém que acabou de ressuscitar. E quando a gente retorna do capítulo de número 11, acontece a nossa compreensão, nós conhecemos. Nós sabemos que é uma família de amigos de Jesus que reside na aldeia de Betânia. Os integrantes dessa família são Marta, Maria e Lázaro. E um deles, Lázaro, é cometido de uma enfermidade mortal. E suas irmãs, tendo conhecimento da localização de Jesus, que era sigilosa, porque Jesus está nos últimos dias de vida terrena, Jesus está numa aldeia cerca de 30 quilômetros de Betânia, chamada Betânia. Elas, então, conhecendo a localização de Jesus, decidem enviar um mensageiro, que o mensageiro pega uma mensagem de Jesus, para que Jesus venha até Betânia e cure Lázaro da sua enfermidade. O mensageiro sai de casa, mas a mensagem que ele tem não é uma mensagem boa, é uma mensagem angustiante, é uma mensagem que alguém precisa que Jesus resolva o problema. Quando o mensageiro parte, no primeiro dia de viagem, Lázaro entra no estado de óbito na aldeia de Betânia. O mensageiro chega diante de Jesus na aldeia de Betânia, e quando ele chega diante de Jesus, ele entrega a sua mensagem, dizendo: Senhor, Lázaro, tu amas estar enfermo? E suas irmãs me enviaram aqui para o Senhor. Retorne comigo e põe as mãos sobre ele para que saia e viva. Jesus ouve a mensagem do mensageiro e vai entregar outra mensagem para ele voltar para casa. Porque Jesus jamais vai deixar alguém chegar no culto com uma mensagem e voltar com a mesma mensagem que chegou. Jesus entrega outra mensagem para ele voltar para casa. E a mensagem de Jesus é: diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O mensageiro retorna, e conforme nós conhecemos, quando o mensageiro chegou em Betânia, o cenário era completamente contraditório, porque eu vi tudo em Betânia. Porém, Jesus só vai chegar em Betânia quando já fazia 4 dias que Lázaro morreu. E quando Jesus pisou na porta da aldeia, alguém indicou para ele: quem é? Marta. Marta indicou para o mestre, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, segundo o mensageiro, foi no primeiro dia, Lázaro havia morrido já. Jesus olha para ela no versículo 23 do capítulo 11 e ele libera uma profecia para ela. Jesus não falou isso aqui à toa, Jesus liberou uma profecia para ela, dizendo: o teu irmão há de ressuscitar. Quando ele disse isso, Marta se utiliza de uma escatologia judaica, nós
estava no último dia. Só que aí Jesus libera uma palavra para ela, Jesus vai dizer algo para Marta, que Marta não vai entender, porque Marta não é espiritual o suficiente para entender o que Jesus está dizendo. Porque quem não fica aos pés de Jesus não é espiritual para entender algumas coisas. Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta se ausenta de Jesus, vai para a casa, chama Maria no privado do seu irmão, porque a casa dela se tornou lotado de judeus que vieram consolá-las neste momento de perda. Ela chama Maria no privado e diz assim: o mestre está te chamando, vai lá falar com ele em particular. Maria sai e vai de encontro ao mestre. E o texto diz que quando ela chega diante de Jesus, a fala dela é a mesma de sua irmã, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a fala dela é a mesma, mas o posicionamento não. O texto diz que Maria se prostrou diante de Jesus. E quando ela se prostrou diante de Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão, chorou, olhou para ela e perguntou: aonde que foi sepultado o corpo? Em outras palavras, o posicionamento dela fez com que Jesus tivesse um posicionamento diferente. Porque o negócio não é vir para cá na semana profética e fazer o que todo mundo faz, e falar o que todo mundo fala, mas é ter um posicionamento diferente do que todo mundo está acostumado a ter. O que fará Jesus, glória, mover-se de íntima compaixão e se levantar a teu respeito é o teu posicionamento diferente. Por isso eu pergunto para você na noite de hoje: o que você veio fazer aqui nessa semana? Você veio cumprir o costume, a liturgia, ou você veio pegar um posicionamento diferente? Se veio com um posicionamento diferente, Jesus está movendo-se de íntima compaixão para mim aqui. Está se levantando para resolver o problema da vida. Jesus moveu-se de íntima compaixão, se levantou e foi até o sepulcro. Quando ele chegou na gruta onde Lázaro estava, Jesus dá uma ordem dizendo: tirai a pedra. Aí Marta, porque ao redor do sepulcro de Lázaro existia uma multidão de judeus ortodoxos. Então Marta, quando Jesus se refere dessa forma, ela se sente constrangida. Por quê? Porque uma vez que a pedra era rolada para fechar o sepulcro, não se tirava nunca mais. Porque, conforme as leis de purificação, nós vamos entender que existe até um limite de metros para se estar perto do sepulcro. Era não podia se passar de 2 metros de distância. Senão você poderia ser considerado impuro, impossibilitado de participar da adoração pública, no fundo. Mas o interessante é que Jesus não quebra princípio. Ele nunca quebrou a lei. Porque quando Jesus pede que a pedra seja movida, Marta olha e diz: Senhor, já faz 4 dias. Certeza que quando rolar a pedra do cheiro não vai ser agradável. Mas até disso Jesus já tinha falado. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, você não entendeu o que eu te falei, né? Se você crer, você verá a glória de Deus. E nesse diz que Jesus ergue as mãos para cima, ele faz uma oração dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouviu mais uma vez. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu só disse isso por causa da multidão que estava agora, para que eles pensem que o Senhor me enviou. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei encucado. Por quê? E se a gente olhar o capítulo 11 todinho, nós não vamos ver outra oração de Jesus. Essa aqui é a única oração dele. E por que ele está agradecendo que Deus o ouviu mais uma vez, sendo que ele não orou antes? Só que aí eu me lembrei do versículo de número 23 do capítulo 11. Quando Marta se aproximou de Jesus, ele liberou a palavra para ela, dizendo: o teu irmão há de ressuscitar. Quando Jesus disse isso, a palavra dele saiu que nem uma flecha. A palavra de Jesus
de purificação. Por quê? Porque era proibido encostar no sepulcro de alguém que estava morto. Mas Lázaro já estava vivo contigo. Porque quando a pedra é removida, Jesus não manda Lázaro ressuscitar, Jesus manda ele sair. Quer dizer que Lázaro já estava vivo. Quer dizer que quando a palavra de Jesus foi, ninguém viu, mas já tinha surgido efeito. Não sei se você acredita em profecia, mas a palavra dele já foi. Os catedráticos do lado de fora, os ortodoxos do lado de fora. E aí, como diz o hino, não sei se ele veio pulando, se veio flutuando, se veio se arrastando, mas Lázaro não veio. E aí, quando Lázaro veio saindo para fora, parece que eu estou vendo os judeus conversarem entre eles, dizendo: eu ajudei, nossa, ao corpo dele. Foi eu que comprei as especiarias da Lázaro. É ele que está vendo lá, mas ele está se enrolando, deixa ele se enrolar primeiro. Deixa ele desarmar para ver que eu fui desarmando, olhar e viu, é Lázaro que está vindo ali. Quer saber uma coisa? Se é Lázaro que está ressuscitando ali, quer dizer que esse homem está na nossa frente, aquele é o Messias, está vendo? Quer saber uma coisa? Não acabou, não me acho, e eu vou crer, porque ele é o Messias, está vendo? Ele é o Salvador. Receba essa palavra aqui. No ano de 2024, Jesus vai lhe proporcionar alguns milagres, alguns sinais. Mas não é para que você venha assim, vai descer. Mas sim, para que haja salvação por intermédio deste sinal. Os milagres de Jesus não são para promover que os executa com cartazes de agendas abertas nas redes sociais, não. Os milagres de Jesus são para que haja salvação. E por que a gente fala sobre esse algo? Porque tem muita gente querendo se promover por internet assim. É por isso que nós fomos advertidos da palavra, meus irmãos. Que naquele dia haverão muitos desaquilibrados no nome de Jesus, que fizeram o nome dele, mas os ideais eram outros. Por isso que a gente falou de iniciar sinais, irmãos. Meu pastor Elias Alvim, 40 anos de ministério. Pastor Elias entrou como missionário Manuel de Melo. E ele contando para nós, talvez, numa das grandes concentrações do grande tempo da Pompeia. O missionário Manuel de Melo só não tinha tamanho, irmãos, mas era cheio do Espírito Santo. Ele estava pregando nos cultos da Pompeia no grande tempo. E havia um rapaz mudo de nascença sentado no último banco da igreja. O missionário estava pregando, ficou os olhos dele cheios de autoridade. Olhou para ele no carro e disse: vem cá, que Jesus vai te curar hoje. Ele atravessou o grande templo, veio, quando chegou na frente do auditório, o missionário olhou por ele, mas ele não falou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do auditório naquele dia. Mas o rapaz voltou para o seu lugar, atravessou o grande templo, a fileira de banco, e quando ele se sentou no seu lugar, ele começou a falar. Naquele dia não precisou nem de apelo, só de ver o rapaz sendo curado, mais de 300 pessoas foram no telão para aceitar Jesus. Porque os milagres de Jesus são para que haja salvação por intermédio deles. Chama a atenção é que Jesus é pequeno. Jesus é que não tem que para ser a ordem. Ele ganhou uma multidão de seguidores aqui. Mas Jesus não faz isso. Jesus vai tocar a aldeia de verdade, sofrer. E depois de alguns dias ele é convidado para ir na casa de Simão. Esse que nós utilizamos na Caraíba. E nesse tempo que nós utilizamos na Caraíba, como eu disse aqui, aconteceu no jantar. Simão convida Jesus, seus discípulos, convida Lázaro, convida Marta, Maria, os fariseus chegando. A multidão vai chegando e a casa vai enchendo. E os fariseus querem matar Lázaro. Por que eles querem matar Lázaro? Porque por intermédio do testemunho das pessoas não se converteram. Porque eles estão vendo Lázaro sentado
os discípulos no mesmo nível que ele. Porque Lázaro aqui está representando o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6, que Cristo nos vivificou nele, nos colocou assentado em lugares celestiais. Dia sentada na condição de Lázaro, Jesus te vivificou, te tornou um ser espiritual e te posicionou espiritual. Só tem porém, quem Jesus vivifica e posiciona espiritualmente, encontrará oposição. Os inimigos de Jesus se tornarão seus inimigos e eles querem matar você de novo. Isso aqui não é ambiente de jantar, é culto. É um ambiente de culto. Porque tem os discípulos de Jesus, os que foram vivificados por Jesus, os inimigos de Jesus. Tem Marta servindo todo mundo, e é curioso porque não é a casa de Marta, seria muito comum você ver Marta servindo Jesus lá na casa dela, Lucas 10, 108, mas não é a casa dela, é a casa de Simão, e mesmo assim Marta está servindo todo mundo, porque Marta entendeu que quem foi chamado para servir não serve somente dentro de quatro paredes, com horário estabelecido, porque pertence a uma denominação. Quem serve, serve aqui, serve em casa, serve na escola, serve no trabalho, aonde ele está, ele serve. Além dessas classes de pessoas, existem também os fariseus, porque no mundo também tem fariseus. Aqui não tem não, lá na minha igreja tem. Os fariseus são aqueles que vêm com o culto pronto de casa. Eles vêm com o culto pronto de casa, sabem como o culto vai começar e como vai terminar. Mas culto não se deve vir pronto de casa. O sacrifício você prepara em casa para entregar aqui. Só que tem gente que vem para cumprir o mero costume, cumprir a liturgia. Mas deixa eu desbloquear a sua mente aqui, tirar o lacre do comodismo, renovar sua mente, de fazer entender que liturgia não é culto, não. Liturgia é só o que a gente usa para administrar o tempo que nós vamos ficar aqui. Mas ser culto a Deus é completamente diferente. Aí eu pergunto para você na semana profética, irmãos, o que você veio fazer aqui? Você veio cumprir o costume, a liturgia, ou você veio aqui para ser culto a Deus? Porque quem vem para cumprir a liturgia entra do jeito, sai do mesmo jeito, se duvidar, sai também. Está rolando o jantar na casa de Simão. Só que está faltando alguém chegar no Maria está atrasando. E aí, quando Maria está chegando, Maria observa que a casa está lotada. Tem muita gente mesmo. Mas casa cheia não quer dizer que Jesus está presente. Quando ela chega, ela observa o ambiente, ela vê que naquele mundo tem os discípulos, tem os que foram vivificados por Jesus, tem os opositores de Jesus, aqueles que servem, tem os fariseus. Só que quando ela observa o ambiente, vê que Jesus está lá, vai entender que o ambiente era diferente. Aí sabe o que ela faz? O jeito da minha sentir o texto, aí sabe o que ela faz? Ela volta em casa. Por que ela volta em casa? Porque ela entendeu que todas as vezes que alguém vai se apresentar diante de Jesus, não se apresenta de mão vazia. Porque tudo não é lugar de pedir, tudo é lugar de entregar. Tudo não é lugar dos propósitos egocêntricos e materialistas, tudo é lugar de quem vem entregar o tal coisa. O Jesus não funciona, Jesus disse eu entrego não. O Jesus você entrega primeiro e você deixa massa em você. Maria voltou em casa e está procurando alguma coisa para entregar para Jesus. Eu encontro um vaso de alabastro. Eu tenho um grande de carne para explicar, né? Jesus deu até um preço, dizendo que era 300 denários. Que era a moeda da época, que substituiu, na verdade, o lácer, né, que era a moeda assada. Depois existia o lácer, o leptos, que era uma moeda que não tinha quase nada, que foi a moeda que a viúva depositou no gasofilácio. Por isso ela entregou tudo que ela tinha de melhor, porque a moeda não valia quase nada, por isso Jesus entendeu? Você vai
Mas esse perfume é um perfume caro, se você olhar. Não é um perfume que você usa ele em qualquer ocasião. É um perfume que se utiliza em ocasiões especiais. Não é um perfume que você usa no utensílio, quando o povo gosta muito de vir em cima da palavra, ele já está cheio. Não é um perfume que você usa na consagração pela manhã, porque o pessoal não gosta muito de orar, e só tem meia dúzia de irmãs que vem orar e insiste na oração. Não é um perfume que você usa nessas ocasiões. No círculo de oração, é um perfume que você usa no domingo, quando a igreja está lotada. Da festividade para quê? A mostrar que você está entregando o seu melhor. Né? Porque tem gente que é assim, né? Ele só entrega o melhor em ocasiões especiais. Tem gente que só entrega o melhor quando é o pregador que ele gosta, quando é o cantor que ele gosta, quando é o departamento dele que está na frente do trabalho. Aí ele entrega o melhor que ele tem. Mas a Bíblia me ensina que onde tiverem dois ou três, Jesus está presente. E se Jesus estiver presente, aí é o lugar para você entregar o melhor que você tem. Se você está esperando o pregador que você gosta, vem amanhã, mas hoje Jesus está presente. Entrega o que você tem de melhor hoje. Você trouxe para entregar para Jesus. Aí eu pegou o vaso para mim. Quando eu chego no culto, o que ela faz? Jesus disse que ela tinha uma cama. Jesus disse que ela quebrou. E talvez tivesse na cama, não tinha pegado no culto. E tem gente que vem, pega a vontade e acha que Jesus é obrigado a receber. Mas tudo é sacrifício, né? E a expressão do Antigo Testamento é sacrifício, é holocausto, é queimar por inteiro. Aqui não dá para queimar pela metade. Aqui não dá para queimar só quando está com o microfone na mão, quando está na evidência, quando está na frente do trabalho. Ou vem para entregar tudo para dentro do ano, fica em casa. Aquela noite que vem entregar tudo que tem diante de Jesus. Então abre o coração. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que borrar aquele bode, se tiver que chorar, sai a camisa, mas entrega tudo que você tem. Já que você trouxe o braço, não leva ele intacto para casa de novo. Pega ele, entrega tudo. Eu vim aqui perdendo tudo que eu tenho. Eu estou aqui a base de vender, você nem sabe como é que eu deu. Você nem sabe como é que foi o dia. Eu tenho uma semana de plantões de 12 horas, estou cansado. Mas eu estou aqui com a alma mensagem. Eu sei porque eu estou aqui. Eu vim entregar o melhor que eu tenho para Jesus. É que você tem que entregar. Glória. Glória para a Síria. Glória. Maria quebrou o vaso. Quando ela quebra, a casa é perfumada no cheiro. Jesus recebe o sacrifício dela. Porque Deus vai se analisar. Deus ouve a oração, Deus sente. Por isso que o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Jesus recebeu o sacrifício. Só que conforme nós vamos entender o texto aqui, nós vamos perceber, Jesus vai refutar aqueles que não estavam, porque nós vamos olhar para esse texto e entender que eles não estão dando a devida atenção a Jesus, a devida reverência. Por isso que Jesus está dizendo para vocês, mas aqui tem que ser. Essa mulher está fazendo uma moção, por que vocês estão perturbando
Existem oposições espirituais no ambiente. Por quê? Porque Satanás não é onipresente nem onisciente, mas ele entende, sabe, que o culto está se tratando de sacrifício. Quando se trata de sacrifício, está se tratando de levantar altar. E quando se fala de altar na Bíblia, está se falando de demarcar território, glória. De dar legalidade a quem você está levantando o altar, que é Deus. Então, quando você levanta o altar, você está demarcando um território dizendo que Deus tem total liberdade e legalidade para agir no ambiente. Há quem dera que todo mundo que viesse no mundo viesse para levantar o altar e demarcar o território. Deus invocaria tamanha legalidade para agir nos nossos cultos. Existe uma oposição de culto. Por quê? Porque ele sabe, agora, se você der legalidade, você está dizendo que o ambiente pertence a quem você está entregando o seu sacrifício. E ele sabe, agora, que Deus pode agir com liberdade no ambiente onde nós estamos, glória. Por isso ele limita, aleluia. Porque quando você adora, você dá legalidade. Não é como muitos pregam por aí dizendo que quando você adora, Deus vai à tua casa. Não, parece até que Deus barganha a adoração com você. Mas Deus não barganha porque Ele nem precisa da sua adoração. Mas o que eu quero fazer entender é que quando você levanta o altar, glória, estou sentindo a graça de Deus. Quando você demarca o território, você dá total liberdade, legalidade a Deus. Por isso Satanás limita, porque ele sabe que se você der legalidade aos céus, Deus pode agir de forma extraordinária. Tanto aqui, quando estivermos reunidos, quando você sair da porta para fora. Eu me recordo uma certa feita, pastor Marcos, eu estava numa vigília no ar, anos atrás, e foi me dada a oportunidade de levantar um clamor da vigília. E quando nós começamos a orar, nós sentimos que o ambiente mudou, a atmosfera mudou. Nós fomos elevados a uma atmosfera espiritual. Deus começou a se utilizar com seus vasos, seus instrumentos naquela noite. E quando eu terminei de orar, Deus tomaram um servo dele e falaram o seguinte para mim naquela madrugada: meu servo, enquanto você dava total liberdade e legalidade a mim neste ambiente, eu te guardei já no teu trajeto de volta para casa. Porque alguém te confundia com outra pessoa e disparava alguns tiros pelas suas costas, mas aquilo que o teu adversário preparou, eu te fiz porque você deu legalidade a mim. É por isso que o diabo milita, porque ele tem que saber que se você der legalidade a Deus, ele pode fazer aqui, pode fazer da porta para fora, quando você sair. Por isso existem oposições que militam no ambiente do culto. Por isso, na noite de hoje, eu quero abrir tua mente de fazer entender: culto não é lugar para você rever os seus amigos, culto não é lugar de conversas paralelas, culto não é lugar de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram. Culto é zona de conflito, culto é zona de guerra. Existem oposições que militarão para você não encarar a atmosfera do culto. Mas a noite de hoje, eu estou debaixo de autoridade. Sinto graça de Deus para liberar a vida de alguém. O céu está fortalecendo alguém aqui. O céu está revelando as forças de alguém aqui. Alguém foi aqui, quando chegou neste lugar, o cansaço te pegou, o sono te pegou, você não conseguiu adorar, sentiu uma depressão, um peso, mas o céu na noite de hoje agora está dissipando, destruindo, desabaratando todas as oposições de culto neste lugar. E o céu está dizendo
Jesus nunca no jantar, por que vocês estão conversando? Ela está fazendo uma moça, está perfumando o meu corpo para ser público. Porque quando as mulheres vão no terceiro dia, não precisava mais. Porque Jesus já havia pegado o segundo estado da sexta-feira e já havia devolvido tudo com ela. Ela está antecipando a perfumando o corpo para ser público. Digo mais. Onde o evangelho foi pregado, e ela fez. Mas foi pior. O maior investimento que alguém pode fazer é investimento em Jesus. Lembra quando Jesus morreu no Calvário, que tinha ser sepultado, Pilatos levou o corpo de Jesus, e ele ia ser enterrado fora da cidade de gente, conforme a tradição. Só que um homem senador, que deu o ministério de Jesus, mas só se manifestou depois que ele morreu, José de Arimateia, pede o corpo de Jesus. O texto diz que ele compra o sepulcro novo. E ele ora o corpo de Jesus, conforme a cultura diz que ele roubou o corpo de Jesus, 20 metros para o pessoal de inimigo. E vai sepultar o corpo de Jesus dando um sepultamento digno. José de Arimateia investiu em Jesus. Lembra quando Maria estava grávida do menino Jesus? E eles batem em todas as escalagens em Belém e não encontram nenhum lugar para passar a noite. Mas de repente, um dos donos das escalagens consegue empurrar para passar a noite. E uma noite é boa para depositar o menino de Jesus. Porque as pessoas vão criticar o homem dessa loja, mas ele também investiu em Jesus. E esse investimento, tanto de José de Arimateia como o homem da estátua, como o homem dessa loja, até hoje quer benefício, porque as pessoas vão em Jerusalém, hoje querem dois lugares, quais são? Onde Jesus nasceu e onde ele foi sepultado. É cobrar lá $50 pegando esses lugares. E o dinheiro arrecadado é dado para a descendência de José de Arimateia e dado para a descendência do homem dessa loja. O investimento tanto de José de Arimateia como do homem dessa loja, até hoje traz benefícios para a sua descendência. Eu quero dizer para você, glória, que existem muitos tipos de investimento. Você pode investir na sua vida acadêmica, se formar e não exercer a profissão na qual você estudou. Você pode investir na bolsa de valores, mas a bolsa de valores já quebrou um dia. Então você pode perder dinheiro, mas há um investimento que você investe hoje. E amanhã você vai ter os frutos desse investimento. É um investimento em Jesus. Você investe na semana profética em Jesus. E amanhã você terá os frutos desse investimento. Você vai investir em Jesus. Investe mesmo em Jesus. Coloca a sua família nos pés de Jesus. Isso mesmo. Investe em Jesus pelos teus filhos. Investe mesmo. Investe em Jesus pela tua casa. Investe mesmo em Jesus pela tua vida espiritual. Investe mesmo em Jesus. Investe. Porque você vai colher os frutos desse investimento. Investe mesmo. Minha mãe um dia investiu em mim, cheio de vícios, e Jesus me resgatou, me colocou levantar para pregar a sua palavra. Investe mesmo, investe em Jesus. Coloca a família nos seus investimentos diários em Jesus. Coloca a tua vida espiritual nos investimentos diários em Jesus. Mas eu quero orar com você na noite de hoje. Oi, Pai, você que fala a sua. Oi, que uma reta para a raça. Ela investiu. E o seu investimento teve fruto. Teve fruto a ponto de Deus obedecer a toda a nação. O profeta, o juiz,
Você vai orar nessa noite. Você vai orar para que Jesus te faça ser frutífero neste reino. Esquece um pouquinho do teu propósito aí que você tem nessa campanha. Mas é ano de nós sermos frutíferos, irmãos. É ano de nós frutificarmos para o reino. Nossas igrejas estão cheias. Mas se todos que estão dentro dos nossos reinos frutificarem, irmão, nós veremos um grande avivamento, um grande despertar de Deus. Não é porque a Bíblia diz que os últimos dias serão dias de apostasia, de frieza espiritual, que eu tenho que me conformar com isso. Eu me conformo. Eu faço parte da geração inconformada. Eu creio que Jesus ainda há de utilizar o seu, de fazer os teus servos instrumentos em suas mãos. Se você quer isso, se não é bom, levantar comigo. Você vai ficar em terra ali comigo. Você vai ficar em oração para que o céu te
você se afastou e não ficava sabendo qual foi o motivo, mas você está aqui hoje. O Espírito Santo te conduziu a esta casa de oração. Tem alguém nessas condições que está afastado. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Vou pedir para você sair para fora do sepulcro e vir para cá hoje. Vem para cá para o altar. Tem alguém nessas condições? Alguém que ainda não aceitou a Cristo? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez você está com vergonha. Pede para esse irmão que está do seu lado trazer você aqui e com você te acompanhar. Tem alguém nessas condições? Alguém está afastado dos caminhos do Senhor. Que ainda não aceita a Cristo. E hoje você deseja tomar essa decisão. Tem alguém nessas condições? Não tem? Todos são crentes em Cristo Jesus. Ou se não se manifestou, Deus te concede uma outra oportunidade. Assim como nós ouvimos, Senhor.